Você tem medo de fantasmas, OVNIs e lobisomens? Que tal ir visitar um lugar onde tem tudo isso e muito mais? Conheça agora o Rancho Skinwalker, aqui no Cão Cabuloso. O Rancho Skinwalker, também conhecido como Sherman Ranch, ou Rancho Sherman, é uma fazenda norte-americana localizada em Utah, onde ocorrem atividades paranormais. O nome Skinwalker se deve à lenda em torno de uma espécie de bruxo que os indígenas norte-americanos acreditavam poder transformar-se em qualquer animal. No outono de 1994, Tom Gorman e sua esposa compraram a fazenda com a intenção de criar gado. Pouco tempo depois, Tom começou a dizer que havia vivenciado atividades paranormais em sua fazenda e teria a colocado à venda. A família de Gorman permaneceu no local apenas 20 meses. Desde o primeiro dia, em 1994, eles foram aterrorizados por uma inteligência invisível que jogava com a mente deles. Figuras compostas apenas de sombras apareciam dentro de casa, objetos que se moviam sozinhos, vozes e coisas ruins que aconteciam com seus animais, como o desaparecimento de vacas e touros. Muitas vezes os animais apareciam mutilados, como se tivessem sido cortados cirurgicamente, mas muitos dos cortes apareciam cauterizados. No dia em que os Gormans fizeram sua mudança, eles avistaram um lobo imenso no meio do pasto, em frente à casa. O animal cuidadosamente atravessou o campo, e para a surpresa de todos, esgueirou-se entre os membros da família, agindo como se fosse um animal de estimação. Havia chovido naquele dia e os Gormans afirmam que o lobo cheirava como um cão molhado, quando eles o faziam carinho no animal como se de fato ele fosse um animal domesticado. Depois de alguns minutos, o lobo foi lentamente para o curral e agarrou um novilho pelo focinho, tentando puxá-lo pela grade do curral. Gorman e seu pai começaram a bater nas costas do lobo com pedaços de pau, mas ele não soltava o novilho. Gorman, então, agarrou sua potente Magnum 357, que estava no caminhão, e atirou no lobo a queima-roupa. O disparo não teve qualquer efeito visível sobre o bicho. Gorman efetuou ao todo 5 disparos em cheio no animal, mas nenhum pareceu fazer efeito. Logo o lobo correu para a floresta e sumiu de vista. Gorman passou a questionar a vizinhança a respeito do animal, mas ninguém tinha visto qualquer lobo manso de tamanho anormal na área. Poucas semanas mais tarde, a esposa de Gorman encontrou outro lobo, que era tão grande que suas costas ficavam da altura do topo da janela quando ele encostou ao lado do carro. O lobo estava acompanhado de um animal que se parecia com um cão, mas que ela não pôde identificar ao certo. Outras criaturas estranhas também visitaram o local, como grandes ursos ruivos e certos seres enormes com a aparência quase que invisível, lembrando muito os predadores dos filmes de mesmo nome. Mas o episódio do lobo não foi o único evento estranho que aconteceu no local. Certa vez foram avistados alguns orbes azuis pairando sobre o pasto. 5 cães da família se botaram a perseguir as estranhas esferas luminosas, sendo que os mesmos foram simplesmente desintegrados quando se aproximaram das luzes. Quando os Gormans finalmente tinham umas poucas horas de sono, eram assolados por violentos pesadelos, que, depois descobriram, ocorriam identicamente a todos os membros da família. Os 2 filhos, considerados excelentes alunos antes de chegarem à fazenda, tiveram suas notas deterioradas. A esposa de Gorman perdeu seu emprego num banco local por suas repetidas faltas ao trabalho e por seu repertório de intenso terror. Na esperança de sentirem-se mais seguros, os membros da família passaram a dormir no chão da sala todas as noites.
Sua situação era precária e desesperadora. Na primavera de 1995, os Gurmans começaram a ver coisas estranhas no céu. Eram verdadeiras esquisitices aéreas. Enquanto verificavam o gado, Togurman e seu sobrinho observaram o que parecia ser um pequeno veículo parado na propriedade. Eles começaram a se aproximar do objeto, achando que o motorista poderia estar com problemas mecânicos. À medida que se aproximavam do tal veículo, este se afastava silenciosamente. Gurman e o sobrinho tentaram mais uma vez chegar perto, e novamente o objeto se afastou. O objeto levantou voo por sobre as árvores e lentamente foi embora, sem fazer qualquer som. Com certeza aquilo não era um helicóptero, disse Gurman. As testemunhas que puderam ver tal artefato com bastante clareza e garantiram que tinha o formato de um refrigerador, com uma luz na frente e outra vermelha atrás. Já por algum tempo, antes disso, a família vinha observando estranhos objetos aéreos. A esposa do fazendeiro afirma que algo parecido com um caça a jatos Stealth, rodeado de luzes piscantes e em forma de disco, pairou silenciosamente a uns 7 m acima de seu veículo, antes de partir em alta velocidade. Cada membro da família fez repetidos avistamentos de uma inusitada nuvem que geralmente pairava do lado de fora da propriedade. A tal nuvem foi descrita por eles como tendo luzes de árvore de Natal piscantes ou mini explosões silenciosas dentro dela. De longe, os objetos mais comuns testemunhados por eles foram esferas flutuantes de diferentes tamanhos e cores. Em 1995 e 1996, os Gurmans e outros moradores da região relataram 12 incidentes separados, quando viram grandes círculos alaranjados voando acima das árvores da área central da fazenda. Togurman alega que, ocasionalmente, buracos se abriam nos círculos e outras esferas, menores que as anteriores, saíam de seu interior. Os residentes de outras partes daquela região vêm relatando fenômenos semelhantes, desde a década de 50. Descendentes de índios da nação Ute, que habitaram Utah, confirmam que tais avistamentos já aconteciam no passado, sendo testemunhados por seus ancestrais. Contudo, anomalias aéreas não eram as ocorrências mais comuns na fazenda, pelo menos não por um bom tempo. Janela e portas na residência abriam subitamente como se arrombadas ou se fechavam com violência e sem explicação. Objetos da casa simplesmente desapareciam, mesmo que a casa estivesse toda trancada e sem sinal de arrombamento, o que inviabilizaria a hipótese de roubo. Roupas, ferramentas e outros aparelhos pareciam ter desenvolvido vida própria. Ferramentas frequentemente desapareciam e reapareciam depois nas proximidades. Isso abre espaço para a teoria de que existem portais interdimensionais espalhados pelo rancho Skinwalker. Isso explicaria o fato de que diversas manifestações sobrenaturais assombrem o local. OVNIs e alienígenas estariam atravessando esses portais juntamente com o lobo gigante que a família Gurman encontrou em sua fazenda. As sombras em forma humana em companhia de entidades poltergeists, entre outros, também estariam se manifestando através dos portais. Uma teoria muito aceitável na explicação desse grande mistério. Em 1995, a fazenda chamou a atenção do NIDS, Instituto Nacional para a Descoberta da Ciência com sede em Las Vegas. NIDS comprou a propriedade e começou um estudo científico sem precedentes. Postos de observação foram construídos. Câmeras de vídeo foram instaladas e postas em funcionamento. Pessoal científico e ex-representantes da lei estavam na propriedade durante os próximos anos. E o mais interessante é que as manifestações sobrenaturais foram confirmadas pelos pesquisadores. Com exceção das sombras dentro da casa, os demais eventos misteriosos foram presenciados pelos cientistas do NIDS. Em 2013, a história do rancho Skinwalker foi adaptada para o cinema. Diversos livros também foram escritos baseados no assunto.
E ai cabulosos! O que vocês acham que ocorre no Rancho Skinwalker? Deixem seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. O canal ainda está no início, mas o trampo tá pesado. Até a próxima!